estamos com a fase da fermentação. Já se passaram uma semana, 7 dias, desde que eu coloquei a minha cerveja no fermentador na minha geladeira controlada. Bom, pessoal, eu vou explicar um pouco como funciona a fermentação. A fermentação é quando a levedura ela vai estar comendo o açúcar, né, que tem na cerveja e vai transformar o álcool em gás carbônico, como eu disse antes. E esse processo demora, não tem uma data específica, não existe dias, são 7 dias e é um padrão. Para você descobrir se a sua fermentação terminou ou não, a gente tem que estar sempre medindo com densímetro, olhando quanto de álcool já foi consumido e quanto abaixou, né, a cerveja. Quanto de açúcar abaixou, desculpa. Quanto de açúcar tinha, já tem menos porque virou álcool. E só assim você vai acabar descobrindo. Como é a minha primeira cerveja e eu acabei perdendo metade do que eu tinha feito, eu fiquei com medo de usar o densímetro e perder mais cerveja ainda. Então eu quis seguir a regra padrão em 7 dias. Existe outra coisa também, nós chamamos de fermentação secundária ou de descanso de acetil. Na cerveja aqui não existe só a cerveja em si, existe resto de lúpulo, a levedura, que ela também solta outros produtos, né, resultantes enquanto ela trabalha. E um desses é o de acetil, entre outros. E essas substâncias, algumas delas não ficam legal na cerveja, não dão um gosto desejado, não dão um gosto indesejável na cerveja. Então, para consertar isso, nós fazemos a fermentação secundária, que é aumentar um pouco a temperatura da fermentação, uns 4 graus, e manter mais ou menos uns 3 a 5 dias. Também, os dias não são padrões. Eu não entendo muito bem essa fermentação secundária, por isso eu não vou fazer ela. Hoje, após uma semana, eu vou direto para a maturação. A maturação é quando a fermentação acabou, eu vou abaixar a temperatura até a 3 graus para inibir o trabalho da levedura. Ela vai decantar todo o resíduo que está na minha cerveja, vai decantar, vai ficar no fundo do fermentador. Nós chamamos de trube. E ele fica. A gente vai envasar depois de 10 dias maturando, a gente envasa e esse trube fica na cerveja. E eu só queria te mostrar que aqui minha geladeira está aqui e o fermentador aqui dentro. Para você controlar a temperatura da geladeira, existem diversos controladores, nós chamamos de temperatura. E eu comprei um que chama MT500E2HP. Ele é da empresa Fugausch. É a mesma empresa que vende um controlador muito famoso, chama TIC17, alguma coisa do tipo. Esse aqui é uma versão mais avançada, eu achei muito mais fácil de trabalhar. E você simplesmente controla a temperatura. Você vai lá, entra no set point, eu quero 3 graus, você clica e a temperatura ele controla e ela baixa. E a temperatura é controlada nesse processo. Chegou a 3 graus, desliga, aumentou 1 grau, ela volta a congelar e fica nessa temperatura. Isso é bacana. E outra coisa que eu queria dizer é que para controlar a temperatura, você simplesmente não pode deixar o sensor do controlador no ar lá dentro, porque a temperatura dentro do balde do fermentador é mais alta do que a temperatura do ar. Então, se por exemplo eu deixo a parte do sensor no ar, dentro da geladeira, solto, vai dizer que está 18 graus, só que dentro do fermentador está 23, ou seja, não está sendo fermentado do jeito que você queria. Então, é sempre o mais importante, sensato e importante fazer é colocar esse sensor lá dentro do balde de alguma forma. Existem formas que pessoas já fizeram. Eu estou fazendo um pouco diferente, eu peguei um pouco do moço, coloquei na proveta e coloquei o sensor dentro da proveta para tentar igualar. Eu sei que não é o mais recomendável, mas foi o melhor que eu tive por enquanto. Essa é a minha primeira abraçagem, mas com o tempo foi melhorando. Beleza? Eu só queria mostrar um pouco do termostato. Ele está aqui no cantinho, no chão, para vocês terem uma noção de como ele funciona. Ele está agora, nesse momento, a 18 graus e 3. O que eu vou fazer agora é mudar a temperatura para 3 graus e manter ele agora por 10 dias. E a maturação simplesmente funciona desse jeito. Então, pessoal, esse vídeo foi mais explicativo. Eu vou voltar daqui a 10 dias para o envase e para o prime. Que o prime é um processo de jogar açúcar na cerveja para criar mais carbonatação e espuma. Então, por hoje é só.